Muita empolgação do Corinthians depois do jogo contra o Fluminense. Mas uma coisa é a vitória, que era importantíssima, porque o Luxemburgo não tinha ganho ainda. Sim. Outra coisa é a realidade do jogo. Não dá para se enganar que o primeiro tempo foi um amasso. Né? O resultado foi muito melhor que o desempenho. Foi muito bom, muito bom. O Corinthians precisava ganhar de um time melhor que ele, como ganhou do Fluminense. Eu acho que o Corinthians... Agora, amanhã a situação muda, porque o Galo vem aqui com 2 gols de diferença. E o Galo vem bem, né? E o Galo, 8 jogos, o Galo tem jogado bem. O Galo não tá mal. O Galo tá jogando Sabe o que é melhor pro Corinthians? O Corinthians encontrou um jeito de jogar. Eu discordo. Desde a partida contra o Argentino Júnior, o Corinthians tem um jeito de jogar. Não é um time ofensivo, não é um time que agride o adversário, diferentemente do que o Vanderlei tentou, ousou fazer no início, na chegada dele ao Corinthians, percebeu que não dava, o Corinthians não tem essa força, ele falou, vou cuidar da defesa aqui para não tomar gol, fechar o time e vou especular 1 ou 2 bolas ali para tentar chegar ao gol. Quando você viu esse jogo? Principalmente domingo, claramente. Não. E fazer com que a boleirada coma a grama, rale barbaridade. O Corinthians jogou com uma baita raça, com uma baita entrega. Mas tecnicamente jogou mal. Tecnicamente mas não, eu vou mas na isso, contramão, Capri. mas tecnicamente é um time fraco. O primeiro tempo, o Corinthians... Tecnicamente é fraco, Não é que mas o Corinthians aí... se precaveu em relação à sua zaga. O primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu ficar com a bola. Tentava ficar com a bola e perdia, porque o Fluminense, quando perdia a posse de bola, retomava com uma facilidade, parecia profissionais contra a Sub-15. O segundo tempo, o Corinthians jogou melhor. Mas o Corinthians bem posicionado na defesa. Eu não acho, Capri, pelo amor de Deus. O Fluminense no primeiro tempo Fluminense teve perdeu ali 3 chances. Uma com o André que chuta e o Cássio faz uma defesa épica. Outra com o cruzamento do Samuel Xavier que o Cássio defende. E outro cruzamento que os caras conseguem cabecear 2 na bola do Fluminense e erram. Então, assim, foram 3 oportunidades claras. Eu acho que a do André não foi tão clara assim, porque foi uma finalização. Agora, as outras 2 que o Fluminense criou, o Fluminense chegou a ter mais de 70% de posse de bola. É verdade. Até entendo que, posse de bola e não fez gol. Concordo, podem bater aí no Diniz ou em quem gosta de posse de bola. Mas que foi um amasso no primeiro tempo o Fluminense e Corinthians, isso foi. Não, um amasso não. Eu acho que o Corinthians no gol. O Vanderlei encontrou uma maneira de fechar o time. Foi um jogo meia linha, Capri, o primeiro tempo. Sim, ficou todo mundo acampado no campo do Corinthians. Mas o Corinthians, e aí é isso, o Corinthians antes ficava exposto e tomava gol. O Corinthians tentava jogar de igual para igual com os adversários e aí tomava gol. Mas você não acha que foi incompetência do Fluminense não ter feito um golzinho, pelo menos, do Corinthians? Não, acho que foi uma. O Corinthians deu espaço, cara. Acho que foi uma maneira de o Corinthians se defendeu melhor. O Corinthians se defendeu melhor. Caiu de rendimento como tem caído no segundo tempo. Não, isso é fato. O time já tá cansado. O Fluminense do início do Brasileiro teria vencido o Corinthians. Aquele das primeiras rodadas do Brasil, primeira, segunda, terceira rodada, teria vencido o Corinthians. Mas eu fiquei com a sensação de que o Corinthians é isso aí. Faz mais um ajuste ali na defesa, se fecha e vai jogar por uma bola. Como era o Corinthians, do Tite, do Fábio Carille. O Corinthians do Tite era uma bola? O Corinthians do Tite era esse, irmão. Não, o Corinthians do Tite era um time pragmático. Imagina. Não era um time exuberante, era um time pragmático. Em 2015 o Corinthians praticou talvez o melhor futebol dos últimos 20 anos do futebol brasileiro. 2015 com aquele Elias, Jadson, Renato Augusto, Wagner Love, Malcom, Luca, que era o segundo tempo. Que o time era ruim. O time era uma máquina, meteu 6 em 1, meteu 3 no Galo, que era o vice-líder daquele campeonato. O Corinthians jogou muito com o Tite em 2015, era um time, mas muito. O Tite e o Fábio Carille, discípulo do Tite, são treinadores que se preocupam primeiro com a defesa e depois a gente vai olhar o ataque e cuidar dos gols. Então isso é característica desses 2 treinadores. Foi o que o Corinthians fez nas mãos dos 2. Com o Tite, porque ele tinha um material humano melhor, o time era melhor, tinha mais qualidade, então era mais fácil jogar a bola. Depois o Fábio Carille foi pegando times ainda bons, mas inferiores tecnicamente ao que o Tite tinha. Era a quarta força, né? Lembra, então. Aí ele tinha que fazer isso mesmo. Ele tinha que cuidar da defesa primeiro e depois especular. O Corinthians ganhava sempre ali de 1-0. A gente vivia falando. Muito feio. A gente vivia falando, o Corinthians ganha, mas futebol quase entregou o campeonato. Porque o primeiro tempo foi tão. O primeiro turno foi tão fácil que os jogadores deram uma relaxada gigantesca no segundo turno. Só que o Palmeiras foi diminuindo. O Corinthians perde um jogo para Ponte Preta em Campinas. E aí o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro na segunda-feira. Ali a diferença poderia cair para 2 pontos. E aí empata, né? O Cruzeiro do Mano. Isso. O Mano até mesmo ficou brabo, porque todo mundo dava que o Palmeiras ia ganhar o jogo e ia baixar para 2 a diferença. Exato. Né? E aí empataram o jogo, a diferença ficou mantida em 5.
Então. E o Corinthians já tinha perdido para a Vitória por 1x0 e para o Atlético Goianiense por 1x0 também. Goianiense que era dirigido. Aí teve o confronto direto na Neoquímica Arena e aí o Corinthians ganha de 3x2. Exatamente. E aí dispara para ser campeão. Exatamente. Acho que a gente pode falar daqui a pouquinho do